Agora, o Andreasa, a gente vai continuar ainda no PSDB, porque o senador José Serra comunicou à cúpula do partido em São Paulo que vai tentar viabilizar a sua candidatura a governador. Nos últimos dias ele tem se reunido, com prefeitos paulistas e lideranças de outros partidos, como o ministro Gilberto Kassab do PSD. Agora à noite, inclusive, o senador será o convidado de honra de um jantar organizado por deputados estaduais de diversas legendas. A articulação de Serra ganhou força nas últimas semanas com o enfraquecimento político do prefeito João Dória. Aliás, enfraquecimento dentro do próprio partido, Hoje, aqui em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, Vera participou, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fez duras críticas ao prefeito João Dória. A gente separou um trechinho, Reginaldo, dessa entrevista? Coloca aí, vai lá. Tem uma questão de maneira engraçada nessa luta toda, é justamente o prefeito Dória, porque todos os dias ele costuma fazer uma novidade assim, histriônica para todo mundo. E eu entendo que está na hora de nós sabemos o que é. Ele já falou que é candidato a vice, já sugeriu que poderia ser candidato a governador. O que ele não está assumindo é o dever dele de governar São Paulo. Aí foi dura a crítica do Arthur Virgílio. O que ele quis dizer com isso? Qual foi a jogada do ex-senador e hoje prefeito? Acho que ele falou o que ele acha mesmo. Ele nunca foi um partidário da candidatura do João Dória, nem para a prefeitura. Eu lembro que ele se empolgava muito. E agora ele se coloca como um pré-candidato à presidência, mesmo sabendo, e eu acho que ele tem consciência disso, de que tem muito menos chances, de que vai acabar sendo candidato ao Senado ou ao governo do Amazonas, porque o Amazonas é um estado eleitoralmente quase irrelevante, tem um eleitorado muito pequeno, politicamente muito mais fraco que os estados do Sudeste e mesmo economicamente muito dependente ali da Zona Franca, etc. Enfim, não é um estado geopoliticamente nem economicamente central. O prefeito Arthur Virgílio é um homem muito experiente em política, um político muito experiente, ele sabe disso. Ele está lançando o seu nome já para começar a se reinserir no cenário nacional, porque como prefeito de Manaus ele ficou muito fora do tabuleiro por esse tempo. Ele já foi político de muita expressão nacional e eu acho que é isso que ele está buscando, voltar para o jogo. Mas quando ele faz essa crítica, ele praticamente desdenha do prefeito de São Paulo, ele está mostrando que o Dória realmente pôs o carro na frente dos bois, foi muito afoito, muito assodado e agora está colhendo isso em forma de descrédito, interno e externamente, Ele percebeu isso desde a semana retrasada, não, foi semana passada, começou a recuar os seus exércitos, recolheu os flaps e agora está falando até em ser vice. Isso é muito sintomático de alguém que estava se lançando tanto. Mas veja que ele não tirou totalmente o time de campo. Ontem ele esteve no canal livre da Rede Bandeirantes, ainda como presidenciável. Então a coisa no Ninho Tucano tá essa bagunça geral. Ele falou que adoraria enfrentar o Lula, numa candidatura em 2018. Tá essa bagunça generalizada, Patrick. O Andreasa, e a tentativa do Serra de ser o candidato, viabilizar sua candidatura ao governo de São Paulo? O que você acha? Porque o Serra estava um pouco descolado aí, Foi atingido também pela Lava Jato. O que você acha dessa ideia de ele sair como candidato do PSDB ao governo aqui de São Paulo? Patrick, eu acho que, especialmente, sobretudo no caso do governo de São Paulo, da candidatura governista ao governo de São Paulo, depende fundamentalmente da vontade do Geraldo Alckmin. Nós sabemos que, pelo menos em 2014, havia um compromisso com o seu vice, Márcio França, em torno de uma candidatura dele, França, e portanto, do PSB. Do Partido Socialista Brasileiro. Eu sempre tenho dificuldade em falar isso no século XXI, em 2017. E o Márcio França e o PSB cobrarão essa fatura do Alckmin nos próximos meses, inclusive para compor a aliança, caso o Alckmin seja candidato a presidente em 2018, a aliança presidencial. A minha análise é que se o João Dória, e aí, no caso do Geraldo Alckmin, para tirar o Dória desse sonho presidencial, quiser ser candidato a governador, o Alckmin banca o nome dele e dá um bico no PSB para lá, para garantir a exclusividade no PSDB. Sobre o Serra, é claro, na condição de ex-governador, que ele pode pleitear essa posição, ele é um senador da República.
Mas me parece, considerando tudo que há e o desgaste recente, que o melhor para o José Serra, quem sou eu para dar conselho, o melhor eleitoralmente para ele é não disputar a eleição em 2018. Ele tem mais 4 anos, 5 anos, aliás, de mandato senador. Eu, no lugar dele, ficaria quietinho no Senado, que acho que é mais lucrativo. E você, Marcelo Madureira? Eu concordo com o Andreasa com relação ao José Serra. Eu acho que a melhor tática para ele é ficar quietinho, né, e tentar explicar, né, ele foi envolvido aí com o dinheiro da Odebrecht, Caixa 2 e tal, e tentar explicar isso aí para o eleitorado dele. Muito embora eu acredito que realmente ele em São Paulo, ele tem ainda uma certa força, né, foi governador, enfim, tem uma certa capacidade mesmo de arrebanhar aí uma boa quantidade de votos. Talvez ele esteja até falando nisso para poder barganhar alguma coisa, mas como disse o Andreasa, ele está muito bem lá no Senado, quietinho lá, a vida do senador é tranquila, tem mais 5 anos de mandato, fica sossegado. Agora, com relação ao João Dória, primeiro, realmente a candidatura dele, 2 semanas para cá, vem caindo igual um balão desde São João, né? Vem lentamente caindo, e por outro lado, percebe-se que ele deu uma recuada nos afos, talvez para refazer toda a estratégia dele, toda a tática dele, para ver se ele retoma o impulso, né? Para ver se ele retoma aquela proeminência toda que ele tinha, mas eu também acho isso muito difícil, principalmente porque ele atraiu para si toda a ira até do seu próprio partido, né? Então ele conseguiu ser um consenso no dissenso, ou seja, todos contra João Dória. E ele é um cara muito midiático, é um cara que toda hora tem que fazer alguma coisa para aparecer. Eu acho que não é esse tipo de candidato que os brasileiros estão procurando, não. Eu acho que um candidato muito busteônico não é o perfil que vai colar para essa eleição, não. Eu apostaria, por exemplo, muito mais num perfil discreto, né, do Geraldo Alckmin do que numa coisa tipo Collor de Mello. É um Collor de Mello do PSDB, como é o João Dória. A gente está falando aqui também para o governo. O que você acha, Vera, do Serra? Como Eu você acho que é impressionante a dificuldade que os caciques tucanos têm de se retirar, né? De, enfim, reconhecer que já deram a sua contribuição e encerrar os mandatos, concluir os mandatos que eles têm e aí abrir espaço para alguma renovação. O Serra já foi tudo o que ele quis, candidato a tudo que ele quis no PSDB, tantas vezes quantas quis, e na última eleição para prefeito foi derrotado, né? Foi derrotado na eleição para prefeito em 2012, depois foi eleito senador, deveria cumprir o seu mandato, a meu ver. Eu acho que a eleição para o governo de São Paulo vai exigir uma certa renovação. O PSDB está no governo aqui no estado há muito tempo, vem de um desgaste também que é natural de gestões tão prolongadas assim, obras que se eternizaram e não foram entregues ou foram entregues com sobrepreço enorme, obras sobre as quais existem investigações tanto no governo Alckmin quanto no governo José Serra. Eu acho que o nome do Serra traria um desgaste adicional para o partido, porque vem com essas acusações às quais ele tem de responder. O Aloysio Nunes, que é muito próximo colaborador a ele, também respondendo a acusações. Eu acho que deveriam buscar uma renovação em São Paulo. Eu acho que até estrategicamente, do ponto de vista eleitoral, seria mais inteligente para o partido, mas eles têm dificuldade de ceder o seu espaço para novas gerações, né, os tucanos. Assim como os petistas também. O Lula também no largo osso. É uma característica do personalismo político brasileiro, né? Quer falar alguma coisa, Andreasa? Ô, Patrick. Oi. Porque é interessante isso que a Vera falou. Os partidos todos da oposição, né, encabeçada pelo PT, mais uma vez irão para essa campanha no governo do estado com um discurso da necessária renovação, de que o PSDB governa há muito tempo, e é verdade. O melhor antídoto, politicamente pensando, para o PSDB é apresentar, para se manter no poder, para não renovar, alguém dos seus quadros que sugira algum tipo de renovação. Nesse sentido, o João Dória, né, poderia servir bem como quebra de discurso da oposição. Vamos ver.